Olá, este é o devocional da Igreja Presbiteriana da Lapa, Fé, Esperança e Amor. Eu quero ler com você hoje no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 17 até o versículo de número 23. Assim está escrito: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Deus numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Eu quero chamar a nossa devocional neste dia de O Deus que Revela Mistérios. Daniel e seus companheiros, no capítulo 1, tiveram um momento lindo de um testemunho que eles mantiveram diante da corte do rei da Babilônia, não se contaminando com as finas iguarias do rei, mostrando que eles eram homens tementes a Deus. Já aqui no capítulo 2, nós temos o contexto desse momento que eu acabei de ler, onde o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele acorda, está bem perturbado com este sonho, convoca os magos, os encantadores, feiticeiros, os caldeus do seu reino, para que pudessem revelar a ele o que ele sonhou e qual é a sua interpretação. Aqueles homens disseram a Nabucodonosor seria impossível descobrir o que ele sonhou. Se ele não contasse o sonho, eles não poderiam interpretar. Nabucodonosor mais de uma vez insistiu, fez até promessas, disse que daria algumas honrarias para aqueles que descobrissem, mas novamente aqueles homens disseram: é impossível para os homens, não há nenhum homem na terra que consiga decifrar o que você sonhou e muito mais interpretá-lo. A fúria tomou conta do coração de Nabucodonosor, que assina um decreto e manda matar todos os sábios, encantadores, feiticeiros do reino. E isso incluiria inclusive Daniel e seus companheiros. Daniel tomou conhecimento desse fato. E ele então, conversando com o chefe da guarda, ele diz: fale para o rei não fazer isso ainda. Eu vou orar a Deus, para Deus me mostrar o que veio a ser este sonho e a sua real interpretação. E o texto que eu acabei de ler mostra então Daniel compartilhando essa situação com os seus companheiros. E eles então oram ao Senhor, pedindo que Deus revelasse este mistério a Daniel. É bem verdade que já no capítulo 1 nós temos uma informação importante no verso 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel já era alguém que tinha sido agraciado pelo Senhor com esse dom, com essa capacidade de ter visões e sonhos e interpretá-los. Mas é a primeira vez que Daniel experimentará isto no momento da sua vida. E ele então agora está ali orando com os seus companheiros. E Deus revela este mistério para Daniel e aos seus companheiros também. E eles então agora oram. Daniel faz uma linda oração. Essa oração que eu acabei de ler. Nela ele exalta ao Senhor. Ele reconhece que com Deus está o poder e a sabedoria, porque Deus é o próprio poder e a própria sabedoria. Diz que Deus controla todas as coisas, é Deus quem muda as épocas, as estações, é Deus quem remove reis e estabelece reis. Deus é que tem e detém a sabedoria para conceder aos homens a capacidade, a inteligência. E ele glorifica ao Deus de seus pais por ter um Deus assim tão presente na sua vida. Essa história mostra para nós que Deus de fato governa as nações, governa os reinos. Deus está no controle de todas as coisas.
Deus revelou a Daniel o sonho. E ele então agora diz aqui no verso 27 do capítulo 2, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel agora vai contar o sonho. Ele sonhou com uma estátua esplendorosa, e diz o texto aqui no versículo 31, que ele estava vendo então essa grande estátua, e essa estátua tinha algumas partes que nos chamam a atenção. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. E Deus então mostra através de Daniel para Nabucodonosor que o seu reino era representado pela cabeça de ouro. Isso foi tão forte para Nabucodonosor que, se você ler o capítulo 3, ele vai construir uma estátua toda de ouro e que todos deveriam adorar, e por isso que Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha ardente, pois não obedeceram o decreto do rei. O que eu quero compartilhar com você nesse dia, desse Deus que revela mistérios, é que nós estamos vivendo um tempo difícil na história. Mas este Deus que estava presente nos dias de Daniel e seus companheiros é o mesmo Deus que governa as nações hoje. O Salmo de número 2 fala a respeito disso, de que os reis poderiam zombar, mas o Senhor haveria de constituir um rei, o seu Filho eterno, para que pudesse reinar sobre as nações. Aliás, aqui nesse texto, e eu te convido depois a ler todo o capítulo 2 de Daniel, porque fala isso de uma forma linda. Diz no versículo 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Cada parte da estátua representava um reino, um poder, uma potência da época. Mas vem agora a palavra do Senhor dizendo que haverá um reino, e nós sabemos que esse reino veio na pessoa de Jesus, que reina e vive para sempre. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o Deus de Daniel e seus companheiros. Deus é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você não duvide de que Ele é soberano e governa todos os povos.